Fala galera, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o quarto episódio da Lei 10.406, o Código Civil. E hoje nós vamos do artigo 79 até o artigo 120. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos novos episódios, compartilhar com seus amigos e deixar seu comentário para críticas e sugestões. Vamos lá? Livro 2 dos Bens, título único, das diferentes classes de bens. Capítulo 1 dos bens considerados em si mesmos. Seção 1 dos bens imóveis. Artigo 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Artigo 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais. Inciso 1. Os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Inciso 2. O direito à sucessão aberta. Artigo 81. Não perdem o caráter de imóveis. Inciso 1. As edificações que, separadas do solo, mesmo conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Inciso 2. Os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Seção 2 dos bens móveis. Artigo 82. São bens móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Artigo 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais. Inciso 1. As energias que tenham valor econômico. Inciso 2. Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Inciso 3. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações. Artigo 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de imóveis. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Seção 3 dos bens fungíveis e consumíveis. Artigo 85. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Artigo 86. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Seção 4 dos bens divisíveis. Artigo 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Artigo 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Inciso 5. Seção 5 dos bens singulares e coletivos. Artigo 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais. Artigo 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, têm destinação unitária. Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Artigo 91. Constitui universalidade de direito ao complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Capítulo 2. Dos bens reciprocamente considerados. Artigo 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Acessório, aquele cuja existência supõe a do principal. Artigo 93. São pertences os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao armazenamento de outro. Artigo 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertences, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Artigo 95. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Artigo 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Parágrafo 1º. São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Parágrafo 2º. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. Parágrafo 3º. São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Artigo 97.
Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Capítulo 3 dos bens públicos. Artigo 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Artigo 99. São bens públicos. Inciso 1. Os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas e ruas, e praças. Inciso 2. Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Inciso 3. Os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Artigo 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Artigo 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados observadas as exigências da lei. Artigo 102. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Artigo 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retributivo, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencer. Livro 3 dos Fatos Jurídicos. Título 1 do Negócio Jurídico. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 104. A validade do negócio jurídico requer: inciso 1. Agente capaz. Inciso 2. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Inciso 3. Forma prescrita ou não defesa em lei. Artigo 105. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, nesse caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Artigo 106. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa, ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. Artigo 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Artigo 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Artigo 109. O negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato. Artigo 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Artigo 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária declaração de vontade expressa. Artigo 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que o sentido literal da linguagem. Artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Parágrafo 1º. A interpretação do negócio jurídico deve-lhe atribuir o sentido que, inciso 1, for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Inciso 2, corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. Inciso 3, corresponder à boa-fé. Inciso 4, for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, ser identificável. E, inciso 5, corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Parágrafo 2º. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Artigo 114.
Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Capítulo 2 da representação. Artigo 115. Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. Artigo 116. A manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado. Artigo 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outro, celebrar consigo mesmo. Parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos. Artigo 118. O representante é obrigado a provar às pessoas, com quem tratar em nome do representado, a sua qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena de, não o fazendo, responder pelos atos que a estes excederem. Artigo 119. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com ele tratou. Parágrafo único. É de 180 dias a contar da conclusão do negócio da cessação da incapacidade, o prazo de decadência para pleitear-se a anulação prevista nesse artigo. Artigo 120. Os requisitos e os efeitos da representação legal são os estabelecidos nas normas respectivas. Os da representação voluntária são os da parte especial deste código. Galera, é isso aí. Chegamos ao final do quarto episódio da Lei 10.406, o Código Civil. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like. Muito obrigado pela audiência, galera. Até a próxima. Um forte abraço e tchau!